Sexta-feira, começando o download da notícia, primeira edição, e a gente começa a sexta-feira com o Tabuleiro Paulista, com Maurício Martins e Rafael Bergamo, trazendo todas as informações para você dos bastidores da política no cenário nacional. E a gente vai começar com movimentações no estado de São Paulo, seria isso? O que a gente tem de informação? É isso, Fabi, nossa primeira matéria aí é com relação a um deputado do PL, bolsonarista, ligado, aliás, é o deputado estadual mais ligado ao Eduardo Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, que ficou chateado com algumas declarações do governador Tarcísio e propôs que o PL lançasse um candidato a governador. Aliás, nós temos o vídeo que foi Um furo de reportagem da Gabriele Tricânico, que ela colocou aí e já fez essa matéria faz 2 dias e ficou muito, muito boa. Podemos colocar o vídeo do deputado falando? Enquanto o vídeo... Para finalizar, presidente Major Meca, eu ouvi algumas manifestações do nosso governador Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo sobre muito bom uma candidatura de Ronaldo Caiado, de Ratinho Júnior, muito bom uma outra candidatura à direita para disputar ali no segundo turno e estaremos todos juntos. A pergunta é, essa mesma lógica vale para o governo de São Paulo? Porque se vale para o governo de São Paulo, vale a pena o Partido Liberal ter um candidato também, porque ajuda a chapa de estadual, ajuda a chapa de federal. O Partido Liberal é o maior partido no estado de São Paulo e o maior partido no Brasil. Então se vale, deputado Mansur, essa lógica que no segundo turno estaremos juntos na eleição federal, tudo bem, estaremos juntos também no segundo turno na eleição estadual. Ou, se não vale para São Paulo, não vale também para eleição nacional. Uau! Fabi, Rafa, vamos começar aí. Eu acho assim, Martins, que isso traz pra gente? Traz o que a gente já sabe, né, dessa inquietação da direita. Direita rachada, Direita rachada, né, não existe, né, um consenso, não existe uma união da direita, que a gente já colocou isso várias vezes aqui no programa. Isso abre caminho só pra a esquerda andar sozinho no tabuleiro. Mas o que eu acho também do Gil Diniz Bolsonaro, né? Então assim, ele tá querendo visibilidade, porque quando ele já usa o sobrenome Bolsonaro, o que ele tá querendo? Ele tá querendo colar na estrela. Sim. O que é a estrela? A estrela é o cara da vez. A estrela te dá luz, te dá palco, te dá voto. Essa é uma estratégia clássica na política. Um candidato forte, ele puxa, né, outros vencedores. Que digo o Bolsonaro, quantas pessoas não foram carregadas na campanha do Bolsonaro? Né? O Bolsa Dória, né? O Dória depois falou que não fez campanha pro Bolsonaro, mas na época até a gente estava fazendo campanha do Márcio França. E a gente via claramente o movimento Bolsa Dória, a força dele. Quando o Dória estava aqui na Paulista fazendo campanha, sendo, né, erguido pelas pessoas que era o mesmo modo que o Bolsonaro fazia, a gente perdia milhares de seguidores em tempo real. A gente tinha um escritório aqui na Paulista, eu olhava a manifestação... Você falava, agora vai começar, despencava. Era inacreditável, eu falei, olha a força da estrela. Então, nada, essa jogada do Diniz, né, Gil Diniz, Bolsonaro, foi para dar visibilidade. Ele pega de novo, usa o nome Bolsonaro no nome dele, e depois ele entra numa polêmica que também é da mídia. Isso repercute. Não, e até porque era o assunto do momento. Surfou a onda bem surfada. Por quê? Assunto do momento, realmente, essa filiação do Caiado ao PSD. Tem essa questão do Tarcísio de Freitas ainda não declarar, digamos assim, diretamente, de forma assertiva,
que apoia Flávio Bolsonaro, mesmo após o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele falou entre linhas, mas ele não tem aquele sorriso no rosto e fala: Flávio Bolsonaro é meu candidato. Isso ainda não surgiu. Ele fala o candidato do presidente, ele não fala nem o nome do Flávio Bolsonaro. Aliás, eu vou ser chato aqui mais uma vez, que isso daí eu tô desde o ano passado, e eu sou convicto que vai haver esse racha, tá? O Gil Diniz, conhecido agora Bolsonaro, como você falou, mas ele se elegeu a primeira vez, ele era a dobrada do Eduardo Bolsonaro e era o famoso carteiro reaça. E aí ele já tá velho, não tá mais com... Se engordou, não era gordo desse jeito. Eu não posso falar nada de quem engordou, mas engordou, tá bem, tá com um monte de cargo e um monte de local, mas era Gil Diniz, o carteiro reaça. Você pegava o Vale do Paraíba, tinha muita coisa dele, e ele era dobrada aqui de São Paulo, e com a ausência do Eduardo, ele está indo para deputado federal, e ele já foi o escolhido do Eduardo para ser o representante a deputado federal do Eduardo, assim como a vereadora deve vir para deputado estadual no lugar do Gil Diniz, a Sonaira. E o Eduardo já está ensaiando desde o ano passado uma ruptura com o Valdemar Costa Neto e com o Tarcísio. E eles estão ensaiando eu continuo achando que essa candidatura do Flávio é fake. Eu também. Porque se não fosse fake, já tinha colocado uma vaga de Senado no Rio de Janeiro, é da família Bolsonaro. Tá tendo um monte de problema deles em Santa Catarina, era só voltar com o Carlos pro Rio, e se o Flávio é candidato a deputado federal mesmo, o Carlos saía no Rio, parava de dar dor de cabeça, a Michele parava de curtir a Carol Detone, que é adversária do Carlos Bolsonaro. Curte Tarcísio, e curte a mulher do Tarcísio, e curte a Carol Detone, e não tem declaração do PL mulher a favor do Flávio, e aí tem toda essa linha. Então eu acho ainda, desde o ano passado, que o Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos, que é a cara do Bruno Covas, coitado do Bruno Covas, deve se revirar no túmulo toda vez que o Alan fala, e que o filho do João Batista Figueiredo, que preferia cavalo do que gente lá nos Estados Unidos, estão ensaiando uma ruptura, e pelo visto, o caminho vai acabar sendo o Partido Novo. Eles vão pegar todos esses mais radicais, vão jogar no Partido Novo, aí vai ter que surgir uma candidatura mais do centro-direita e vão ter que pegar alguém mais tranquilo, com um jogo de cintura maior, e o que o Tarcísio não pode fazer é romper para ficar com fama de traidor, porque se o rompimento partir de cima para baixo dos doidão, aí ele tá com a casa ganha, né? Aí ele tá com a casa ganha, e eu acho que o bolsonarismo existe grandes possibilidades de terem duas candidaturas. Só colocando, Rafa, que você falou da campanha do Bolsodória, eu tava na campanha do SCAF naquela eleição, uma pena que o SCAF não passou pro segundo turno. Segundo turno, que qualquer um dos dois ele ganharia, mas o Márcio França, ele adora atrapalhar o PSB e a situação toda. Porque se ele tivesse se declarado com o voto pro Bolsonaro, ele tinha sido eleito governador, mas ele se insistiu em subir em cima do muro, em tucanar tudo, e acabou jogando a eleição governador com mandato, com grandes possibilidades de ser reeleito, e ele, por tá em cima do muro e por ter que... Porque o Márcio França é difícil pro PSB, porque ele tem sempre que sair candidato em alguma coisa, a esposa tem sempre que ser suplente ou candidato em outra coisa, ou vice de outra coisa, e ele atrapalha horrores. Se não fosse o Márcio França, o PSB... Ele agora também tá em movimentação aí, né, Rafa? O PSB estaria muito melhor condição. Ele não sabe se vai pra cá, se vai pra lá. Eu acho que o Márcio França acabou se perdendo no processo. Eu acho que ele teve uma campanha, né, quase vitoriosa para governo de estado. Perdeu por praticamente 250 mil votos no estado, isso não é nada. E de novo mostrou a força, né? A gente brinca do papagaio de pirata, né, dos políticos, mas no final você vê como é efetivo, né? Quer dizer, o Dória colou no Bolsonaro, como o Martins colocou, o Márcio França não quis fazer esse gesto, quis se manter... O SCAF não foi pro segundo turno, você falou de 250 mil votos, o SCAF não foi pro segundo turno por 68 mil. Uau, você vê que no final, né, às vezes um errinho ali, um ajuste, custa muito caro.
Mas enfim, né, de novo, eu acho que o cenário ele é complexo, o jogo é pesado. Então, o Diniz, para mim, foi mais jogada de marketing do que, de fato, essa questão da desunião da direita. Eu acho que ele quis visibilidade, né, colocando o nome de Bolsonaro no sobrenome, chamando essa questão também do Tarcísio, né, que se o Tarcísio acha que temos que ter mais chapas da direita para presidente, por que não também até para governo? Mas eu acho que isso é pro holofote. Porque nada o Diniz também se colocou como possível senador, né? Você acha que ele está na idade ainda de ser conhecido como carteiro reaça? Você acha que já passou? É melhor Bolsonaro ou carteiro reaça? Meu Deus, cara, que situação, né? Não, pro momento ele, como disse o Rafa, né? Surfa a onda da estrela, né? Não, com certeza. Com certeza, o nome Bolsonaro acaba, lógico, tem muito eleitor, por isso que é importante, eu sempre falo, a missão nossa aqui é, acima de tudo, levar informação para quem vai votar, entender quem é essa pessoa. Abrir o olho, né? Tenha curiosidade, pesquise em quem você vai votar. Eu faço muito essa pesquisa com vários amigos meus, porque todo mundo fala, detesto política, não falo de política. Aí eu começo. Porque eu acho que é importante as pessoas... Quem você votou para deputado? Não sabe. Para Senado, você sabe, você lembra? Não lembra. Falei, pois é, e aí agora você está reclamando, porque as pessoas não fazem esse exercício. Quanto muito lembram quem votou para presidente e para governador. Mas, Fabi, você colocou um ponto que quando você me falou, me tocou. A pessoa não gosta de falar de política. Você tem ideia do tamanho da incoerência disso para sua vida? Pois é, totalmente. Porque quando você não fala que você não gosta de política, então você não gosta de ter uma vida feliz. Porque a política, ela está diretamente relacionada à serotonina. A sua qualidade de vida. Não, e que bom que a gente vive num país com liberdade de expressão, não é? Ah, sim, por enquanto, né, Fabi? Porque isso até é uma pauta que a gente pode trazer para cá, porque existem muitos movimentos políticos querendo a censura, inclusive proibir o patrocínio de pautas negativas. Só que eu falo, hoje sem patrocínio na rede, você não fala com ninguém. Pois é. Não. Essa é uma outra temática aí para o nosso campanha. Mas para a gente encerrar isso, para a gente ir para o próximo tema. A gente agora vai sair da direita escandalosa e vamos passar para a direita estratégica. Fabi. Nosso próximo assunto é o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD Nacional, que está jogando tranca na política no país e resolveu fazer agora uma lavadeira de governador, uma lavadeira de deputado. E essa semana Kassab se reuniu com vários deputados do PSDB e o Dalben, que é do Cidadania, que era da Confederação do PSDB, e acabou trazendo 6 deputados com mandato. Vai acabar na janela daqui uns dias, trazendo todos os deputados. E sou contrário a muitos que vieram aí, que eu acho que eles vão perder a eleição no Partido Kassab, porque está muito inchado, está gigantesco, mas estão vindo do PSDB e o presidente do PSDB ficou chateado, falou que foi um desrespeito à forma com que foi tratado o partido, mas ele montou a lavadeira de deputado aí agora. Mas aí também vamos combinar, o PSDB acabou, né? Então, o PSDB acabou, mas eles estão tentando montar uma chapa em alguns estados, e São Paulo era uma coisa principal. E eu acho que esta movimentação em bloco fica assintosa. Fica. Eu acho que quando vem de um em um, é uma coisa diferente. Por exemplo, ali na foto, a gente vê o Fernando Fernandes, que foi prefeito da Taboão da Serra, e que perdeu a eleição agora para prefeito na última eleição, mas é marido da Ana Alice Fernandes, que era enfermeira, primeira-dama de Taboão da Serra, e acabou virando deputado estadual lá para trás, numa primeira eleição. Você vê do outro lado, na outra ponta, o Rogério Nogueira, que é irmão do Reinaldo Nogueira, que não consegue mais sair candidato a nada, que está condenado e tem problema de improbidade administrativa e que não consegue legenda, e já foi deputado federal, foi prefeito de Indaiatuba e arrebentou todo o negócio.
Eu tenho dó nessa foto do Barros Munhoz, que desceu de 200 mil votos para 80 e pouco, e agora deve dar uma quedinha. No MDB ele tinha mais chance de se eleger. Eu acho uma pena ele estar indo para o PSD, porque no PSD ele não tem nenhuma chance de voltar. E gente, é uma linha. A Amari também acho difícil. O Dalben foi muito bem na votação. Eu acho que são coisas possíveis. Mas a chapa do PSD vai ser uma chapa muito pesada. A gente não pode esquecer que o Kassab ele tem essa linha de trazer todo mundo. E na última eleição para vereador aqui em São Paulo, ele tinha 6 vereadores e conseguiu eleger 3. E o primeiro suplente dele tem 39 mil votos, e se tivesse feito 49 ainda era primeiro suplente. E teve gente que se elegeu com 20 mil. Porque daí então, o partido precisa de mais votos. O partido vai precisar de mais votos, e é aquilo. É uma corrida de Ferrari. E tem muita Ferrari para você disputar com o seu Corolla ali. Tá? E por mais que o Corolla seja um bom carro e ganhe corridas em todos os outros, para ganhar uma eleição no PSD, a pessoa precisa ralar. Aliás, vou arriscar fazer aquelas pai de Ná que eu mando. Eu acho que quem tem mais chances de virar senador em São Paulo da direita é o Cezinha do Madureira, que é deputado federal e que está no partido do Kassab. Se ele vier candidato a senador, eu acho que pode ser o primeiro nome aí na divisão, que vai vir um da direita, um da esquerda do Senado em São Paulo, que tem chance de se eleger. Mas eu acho o Cezinha do Madureira com muito mais chance do que o Derrite de virar senador. Aliás, está tendo toda uma movimentação contra o Derrite também, né? Está tendo toda uma movimentação como o Derrite. Aliás, o Tarcísio esvaziou todos os cargos do Derrite da secretaria. E o Derrite, ele vai ter dificuldades não só por causa dessa limpeza, mas também porque é difícil dele falar. Não sei se você já entrevistou ele, mas a fala dele é muito difícil para disputar um cargo de senador e um cargo de... Que é muito fácil. Para deputado federal explode, é capaz de chegar perto de 1 milhão. Agora, para senador, você precisa ter uma eloquência diferenciada. Tem que treinar, né, Rafa? Treinou, fica bom. Não tem jeito. Agora, essa questão do Kassab, né? A gente realmente tem que olhar. Ele é um grande estrategista hoje político, sem dúvida nenhuma. Essa movimentação dele com os candidatos, ela é forte. Porque, imagina, o PSD hoje tem 5 deputados estaduais, e nessa nova composição, entrando mais 7, o PSD vai para 12 deputados com cargo. Então ele sai de uma posição, né, na LESP de últimas posições para a terceira bancada mais forte. Se tudo der certo. E sem contar os prefeitos do interior que foram para o PSD, que o PSD no estado elegeu mais de 200 prefeituras, e além dos que têm mandato, ele tomou ex-prefeito. O MDB, por exemplo, perdeu o Gustavo Reis de Jaguariúna, que todo mundo colocava ele como eleito pelo MDB, tá no PSD. Tem gente com muito voto nessa chapa e só tem 70 no estado. Não vai conseguir eleger mais que 70 deputados estaduais e não vai conseguir eleger mais do que 94 deputados estaduais. 70 federais, 94 estaduais. E os outros partidos vão ter também muita votação. Vai ser difícil se eleger pelo PSD. E uma coisa também que precisa ficar claro pro ouvinte: por que você ter uma bancada forte na LESP é importante? Porque você tem que controlar o presidente da mesa. Você controlando o presidente da mesa, você controla o jogo. Porque, infelizmente, a gente hoje, na instituição, a gente tem a trava, né, democrática, institucional. Porque o presidente da mesa, ele decide se a bola vai entrar no jogo ou não, se vai ter jogo ou não. Então isso é muito forte, ele tem um poder absoluto nas mãos. Se o presidente da mesa não quer colocar uma pauta para andar, ela não anda. Não existe processo democrático que mude isso. Então, a estratégia do Kassab, ela é muito poderosa. A partir do momento que você consegue, de fato, ter uma bancada forte e conseguir controlar esse presidente,
você controla o jogo. A gente tá vendo aí o André do Prado, quanto ele cresceu, né? O nome dele, sendo o menino da bola, né? Exatamente. Sem bola não joga, né? Sem bola não joga. Sem bola não joga. André do Prado, existem grandes possibilidades de ser o vice-governador. Aliás, o Ramute está aí colocando as cartas na mesa, mas eu acho ainda que o Kassab ele tem o vice do Tarcísio, candidato a presidente da República, e ele vai conseguir indicar o vice do Tarcísio e virar governador de São Paulo numa linha muito tranquila. E vocês vão ver que o jogo de xadrez do Kassab nunca foi tão pesado. Aliás, foi quando virou prefeito de São Paulo sem ninguém aceitar e derrotando o Alckmin de uma forma absurda. O Alckmin também perdeu 2 vezes para prefeito de São Paulo e ficou em 3º colocado, e hoje é vice-presidente da República. Ele só cai para cima, o Alckmin. Pois é. É um absurdo. Só cai pra cima. Não, depois da... já tá saindo do carnaval, né? Ele já tá saindo no carnaval. Que imagem, hein? Eu acho que aquela imagem, assim, realmente mostra a que ponto chegamos para realmente viralizar, Rafa. É isso, para chamar a atenção da mídia. É o vale tudo por like? Vale tudo por like. Você sabe que eu tive uma conversa muito séria com um deputado que estava me mostrando as redes sociais dele e os números, e eu falei, então, você virou meme, você não está tendo essas visualizações porque as pessoas estão gostando dos seus posicionamentos políticos. Você conseguiu que a sua equipe transformasse o seu trabalho, que é seríssimo, num meme. Então, o pessoal que cuida de rede social, de campanha, aliás, tem uma admiração gigante pelo Rafa, porque ele conhece a parte política e conhece a parte digital. Porque a maioria dos candidatos, quando vem 100 mil, 200 mil curtidas, 200 mil visualizações, 50 mil curtidas, eles ficam doidos com aqueles números, mas eles não sabem diferenciar que o videomaker dele monta uma estratégia que transforma ele num meme, mas o videomaker não tem a menor ideia de quem foi Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, essas pessoas, e o chefe de gabinete, que sabe quem foram todas as pessoas importantes e quais são os posicionamentos que o deputado tem que colocar, deixa na mão do menino que não conhece. Então, o chefe de gabinete não fala a linguagem do videomaker, o videomaker não fala a linguagem da política, e todo mundo virou um meme hoje. Você pega do presidente da República ao vice-presidente da República ao governador, você vê umas postagens que é a coisa mais horrorosa. Aliás, eu vou dizer, eu faço sempre essas análises, né, de como eles andam se comunicando. E o Tarcísio, depois que ele começou a se sentir pressionado, ele ficou soltinho, né? Ele aprendeu a jogar o jogo ali. Não é? Ah, não, com ele certeza. tem cada vez mais, assim, e aí muito nessa linha tênue. Eu acho que sempre é a autenticidade que conecta. Pra mim, tá over, porque não passa a verdade. Ele não é esse ser tão leve, tão divertido. O Tarcísio não é esse ser tão divertido que estão vendendo ele. Não é. Entendeu? Então, a autenticidade ali tem ruído naquela comunicação. Fábio, o problema é que as pessoas compram só o que vem, né? Elas não veem o conteúdo. Sim. E todas essas discrepâncias que toda a gente está falando do Tarcísio, do vice-presidente da República, eu só queria fazer um finalzinho aqui, que é dar os parabéns para o prefeito Ricardo Nunes, que é notório o que ele evoluiu como homem público. A rede social dele é muito bem construída. Muito bem. Ele consegue passar como se fosse tudo o que ele quer chegar na ponta, e as participações e as brincadeiras dele, não faz dele um meme, faz dele um político que está sabendo informar com consistência e sabendo qual é o seu papel enquanto político, enquanto prefeito de São Paulo. O tom, né? Ele acertou o tom. Ele acertou o tom. É muito boa a rede social e as interações do Ricardo Nunes. Agora, quem que a gente também deve isso? Quem que realmente também transformou o Ricardo Nunes? Vocês chutam alguém? Não, pode... Pablo Marçal. Eu acho que o Pablo Marçal, na campanha, na disputa, ele trouxe, né, a irritação pro debate.
ele provocou tanto os candidatos que eles tiveram que se reinventar. Porque, se você analisar... É que o antes e o depois, o né? antes e depois. Quem que era Ricardo Nunes? Ninguém conhecia. Ele começou a ter uma forma tímida na rede. Ele só, de fato, começou se empoderou do se cargo, empoderar né? quando o Pablo Marçal começou a avançar nas pesquisas e começou a bater pra caramba neles, ofendendo. E eles falaram, ou a gente reage e se transforma e, de fato... Dá uma cadeirada nele. Dá uma cadeirada nele, né? Da Atena. Caiu pra cima também, Ou a você gente viu? perde a campanha. Então eu acho que no final, o coaching, né, Pablo Marçal, fez um bom trabalho. Marketing digital, é o que ele sabe vender, é o que ele sabe fazer e fique lá, Que horror. E ele ensinou o adversário não é? e fez ele ganhar. Muito bom, que horror. Muito bem. Tem que Bom, aprender alguma coisa com o Pablo Marçal. semana que vem vai ser aquele pré-carnaval, então deve ser uma semana sem muitas Vamos falar da folia. movimentações. Vamos trazer o Rico para falar qual foi o melhor bloco e a gente dá uma linha aqui boa. Outra coisa que a gente precisa trazer são os ambulantes depois, né, que ficaram agora credenciados. Se tiveram lucro ou não, O né? Ricardo Nunes falou que cada um ali pode tirar 10 mil reais no carnaval. E depois a gente precisa fazer essa enquete, né, Martins? Não, cê- vamos trazer esse balanço, Vamos, né? É importante trazer esse seria balanço legal. dos ambulantes. Sexta-feira que vem é o dia do primeiro desfile. Eu só quero o palpite de quem tem mais chance de ganhar o Carnaval de o São Maurício Paulo. já está na avenida. Bom, quero agradecer. Mas depois do Carnaval, aí esse tabuleiro vai pegar fogo, com certeza. Quero agradecer aqui o Maurício Martins, muito obrigada pela sua participação. Rafa Bergamo também, muito obrigada.